Olá, tem sido um imenso privilégio assistir ao percurso deste romance, deste Tortarado, desde que fiz parte do júri do Prémio Leia que ele ganhou em 2018. Desde então dou por mim muitas vezes a pensar no romance e no autor, no risco que o Itamar Vieira Júnior correu ao escrevê-lo e ao publicá-lo, ao insistir nele, numa altura em que poderia ser considerado datado por ter uma narrativa que se situa numa espécie de Brasil arcaico, numa geografia rural, longe dos grandes centros onde se produz a literatura atualmente mais visível no Brasil. Para mais, é um livro com alguma relação ou inspiração e também com algumas marcas na chamada literatura regionalista dos anos 30, com nomes como Graciliane Ramos ou Raquel Queiroz, de que Itamar muitas vezes fala para explicar um bocadinho o universo de onde vem, é um universo literário que de alguma maneira também é de denúncia de desigualdades com alguma preocupação social. Ou seja, havia o preconceito, e se calhar ainda há o preconceito, de que este Brasil de que Itamar fala não será o Brasil atual, mas um clichê já ultrapassado. Eu quero perguntar até que ponto ele, Itamar, tinha consciência desse risco de poder ser considerado datado e como é que trabalhou o livro na intenção de sublinhar que o romance fala para a atualidade de um país ainda marcado por feridas que não sararam. Que bom escutar a Isabel, né? A Isabel Lucas, que tem acompanhado a trajetória desse livro desde o começo, né? Uma grande escritora e crítica portuguesa. Eu tinha consciência, Vera, desse risco, né? Tinha consciência do risco que era falar sobre um Brasil que, para muitos, por exemplo, que vivem nas cidades, é um Brasil que quase não existe, né? A gente não tem um contato direto com o campo. E ainda mais porque é um livro que se aproxima muito dessa literatura, como a Isabel disse, a literatura da geração de 30, né? Principalmente esses grandes autores que fizeram a minha cabeça. Mas eu fui movido por essa vontade de contar uma história e dizer que esse país não superou inúmeros traumas, né? E este trauma da escravidão é um trauma que nos persegue ainda hoje. Não precisa ler o romance para saber disso. Quem acompanha a imprensa, né, tem lido nos últimos tempos inúmeras trabalhadoras, né, e trabalhadores têm sido resgatados de situação de escravidão, né? Trabalhadoras domésticas, às vezes vivendo na cidade, em edifícios com câmera, com porteiro, né, com administração, e ainda assim vivem reclusas, né, cerceadas, com seus direitos limitados. Ou seja, essa situação era um risco que eu corria, e quando eu mandei, e por isso que eu digo, quando eu mandei o livro para concorrer ao Prêmio Leia, eu tinha sérias dúvidas, eu não tinha consciência, eu não achava que o livro pudesse levar o prêmio, né, por tratar de uma realidade tão nossa, ainda tão distinta, né, tão brasileira e mesmo assim não conhecida por todos. Mas eu decidi apostar, porque o que me movia a escrever essa história era justamente a paixão que eu tinha por ela, ou seja, era um projeto antigo, um projeto que ganhou vida, que ganhou dimensão com minha própria experiência de vida, e eu não queria, por nada, deixar isso para trás. Então, foi um risco que eu assumi, calculado. né? Um risco